Oi, gente, aqui é a Érica, taróloga, minhas experiências paranormais. Vim fazer mais um vídeo, às vezes não dá pra fazer todo dia, que eu sou pessoa perfeccionista também, quero fazer com calma. De qualquer jeito, é melhor nem fazer. Puder, compartilhe meu canal, se inscreva, deem like no meu vídeo, tá? Então, eu vou trazer pra vocês mais 3 histórias hoje, que 2 fazem parte da minha vida pessoal e uma faz parte de um atendimento meu. E essas histórias faz mais ou menos entre 10 e 14 anos atrás. E nessas 3 histórias, nesse mais ou menos esse período, tá? Eu vou contar a história primeiro de uma mulher que eu atendi, que ela foi um caso muito interessante, porque eu joguei pra ela e eu vi que ela teve uma experiência de morte e ela teve uma proteção absurda. No jogo saiu a torre com a lua, como se ela tivesse uma experiência de um grande acidente, uma grande morte. E a torre com a lua tá muito ligada à morte, a acidente, a coisas pesadas. E saiu ao mesmo tempo a imagem do sol e dos anjos com ela no jogo, mostrando que ela teve uma experiência de viver e ressuscitar, de vida e morte. Que o que as pessoas chamam de EQM, ou experiência de quase morte, né? E aí o jogo dela falava muito dessa experiência impactante que tinha acontecido mais ou menos 3 anos antes dela jogar comigo. E estava marcado no jogo dela. E o que eu percebo no tarô é que muitas vezes quando você abre carta para alguém, fica marcado algumas situações que influencia a pessoa psiquicamente. Por que essas situações aparecem no jogo? Porque as pessoas são influenciadas por aquilo que marcou elas. E o que marca as pessoas, ninguém percebe. Quem está de fora não sabe o que marcou você. É o que eu digo, a diferença entre o mundo externo e o mundo interno, entre a vida privada e a vida pública. As pessoas enxergam a nossa aparência, o nosso rosto, a nossa roupa, o que a gente passa, mas as pessoas não enxergam o que a gente realmente sente, as nossas vivências e as coisas todas que estão influenciando o nosso emocional e todas as memórias que a gente tem guardado. As pessoas não enxergam isso. Mas os paranormais enxergam isso quando eles estão mais próximos das pessoas, eles percebem. E as pessoas que trabalham com oráculo, com psicologia, psicanálise, tarô, elas conseguem perceber algumas coisas e entrar nesse mundo interno. E amigos também, né? Quando você tem amigos, para o amigo você se abre mais e fala mais desse mundo interno seu e fala mais das coisas que estão te marcando. É onde você abre mais essas vivências suas, que eu diria que são vivências ocultas. Essa mulher é um caso bem interessante, é por isso que eu trouxe. Ela foi amante de um homem casado durante muitos anos. E a mulher desse homem mandou matar ela na rua. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. A mulher mandou dar tiros nela na rua. A queima-roupa durante o dia. Mas a mulher do homem casado ameaçou ela e falou que ia mandar executar ela. E ela estava numa rua do Rio de Janeiro, tipo 4, 5 da tarde, e levou vários tiros a queima-roupa. E os tiros foram direcionados para a cabeça. Basicamente, ela levou uns 4 tiros ou 3 tiros, né? E 3 pegaram a cabeça. Gente, acreditem se quiser. Se não quiser, não tô nem aí, entendeu? Porque eu tô contando uma coisa que pra mim foi muito marcante. Primeiro, o jogo dela marcava que ela tinha passado pela vida e morte. Que basicamente eu posso falar que era a torre com a lua e o sol com anjo, com temperança. E tinha outras cartas, com certeza, mas essas 4 cartas eu me lembro que ela passou por uma coisa muito marcante. E não sai torre com lua pra todo mundo que você joga. É muito difícil. Você pode jogar pra 100 pessoas, não vai sair a torre com a lua. É uma das coisas que eu amo tarô, né? Assim, você pode jogar pra 150 pessoas, não vai sair torre com lua, sabe? É que eu falo, assim, tem sequências de cartas que são muito ordinárias e muito comuns. E tem sequências de cartas que não saem pra ninguém. E quando sai, você já sabe que aquilo ali é um sinal seríssimo. E isso é o mistério do tarô.
né? Porque são 78 cartas, mas tem cartas que nunca se unem. Nunca se unem. E que é muito raro. Uma das sequências que eu já falei aqui que nunca acontece é 4 ases juntos. Com 78 cartas, você pode embaralhá-las 1000 vezes. Você nunca vai ver 4 ases juntos. Não rola. Aconteceu comigo 4 ases juntos só com uma pessoa em 38 anos que eu jogo tarô. E era uma pessoa que tinha trabalho iniciático de magia e praticava magia há muitos anos. Impressionante, cara. E quando eu olhei esses 4 ases no jogo dela e alguns arcanos maiores, assim, eu falei, você é uma pessoa que trabalha espiritualmente, seriamente. E ela falou, há muitos anos. O tarô muda com a pessoa, sabe? Dependendo da pessoa, o jogo abre de outra maneira. Essa mulher foi baleada na cabeça, com 5 tiros a queima-roupa, mais ou menos, e 4 ou 5 tiros, só que 2 ou 3 tiros, balas, pegaram o cérebro dela. E ela mostrou pra mim, 3 anos depois, ela mostrou os estilhaços de bala saindo do cérebro dela. Ela ficou em coma durante mais ou menos uns 5 meses no hospital. Teve coma, porque realmente as balas entraram no cérebro dela, mas não deu lesão nenhuma. Ela estava andando, falando normalmente. Ela ficou em coma 5 meses no hospital, mas ela não ficou tetraplégica, ela fala normal, não ficou nem com isquemia. Ela estava com os 2 lados iguais. E ela mostrou os estilhaços de bala na cabeça. Eram vários estilhaços de bala. Eram mais de 30 estilhaços. A bala entrou e... Olha, eu nunca vi uma coisa dessa. Esse caso deve ser conhecido pelos médicos do Rio de Janeiro. Eu não posso expor a pessoa, tá? Porque eu tô falando aqui da situação, mas eu não posso falar nada mais, porque não interessa. Mas com certeza os médicos do Rio de Janeiro devem saber disso. Porque com certeza esses médicos que trabalham com operação, cirurgia geral e cirurgia de emergência sabem dessa história. Porque foi uma história... Quando acontecem algumas coisas muito pesadas de medicina, eu já conversei com médicos, eles falam pra mim que todo mundo sabe, porque são estudos que as pessoas têm acesso, entendeu? Um exemplo que eu vou dar é uma amiga de um conhecido meu, a irmã de um amigo meu, de muitos anos atrás, quando eu tinha 24 anos, que ela teve câncer nos olhos. E aí eu comentei com um médico oncologista e ele falou pra mim que o caso dela é um dos pouquíssimos do Rio de Janeiro que ele sabe o caso. Porque, tipo assim, teve, 3 casos nos últimos, 30 anos de câncer no olho no Rio de Janeiro. Então, quando eu comentei com essa pessoa, ele falou, com certeza eu sei esse caso. Então, assim, a mesma coisa dessa mulher. Com certeza os médicos sabem o caso dela. Mas claro que essas coisas não vão pra mídia, não vão pra televisão, entendeu? E essa mulher, eu atendi ela. E assim, o que eu tenho pra falar disso, gente? A pessoa leva vários tiros na cabeça e a pessoa não morre. A única coisa que eu percebi como paranormal, primeiro, é que ela tinha um orixá muito forte. E eu não vou expor o orixá dela aqui. Mas eram os orixás mais temidos do candomblé. 2. Tem uns 2, assim, femininos. E ela tinha esse orixá. Então, assim, o que eu posso dizer aqui é que é inacreditável essa mulher. Os estilhaços de bala pela cabeça que ela me mostrou, ela abria o cabelo pra me mostrar. E ela falou, Érica, o médico falou que era pra eu ter morrido. E eu não morri. Então, assim, o que a gente pensa sobre isso? O que eu penso sobre isso? Que tem pessoas que têm uma proteção maior que as outras. No caso dessa mulher, ela não era do candomblé, nem da Umbanda, nem de nenhuma religião. Nada. Nada. Eu acho que ela tinha uma proteção mesmo desse orixá sem fazer nada. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Principalmente assim, se o antepassado da pessoa tem um orixá muito forte que foi cultuado, assim, uma bisavó, uma avó
que cultuou um orixá. Às vezes, as próximas gerações nascem com uma proteção acima da média em relação às outras pessoas. Porque em algum momento aquilo foi cultuado, em algum momento aquilo foi trabalhado. E isso gera proteção para as próximas gerações. E pela minha paranormalidade, eu tenho certeza, em dos 38 anos que eu vejo pessoas, que eu abro o meu canal de percepção para entender o que se passa com as pessoas espiritualmente, eu sei que tem essa coisa geracional, de você pegar um carrego do teu avô, do teu tio-avô, sabe, da tua avó, da tua mãe, do teu pai. Sim, você pega. E por isso as pessoas às vezes têm tantas vidas bloqueadas, tantas coisas enroladas e emaranhadas. E por isso às vezes elas vão fazendo trabalhos espirituais para tirar esses emaranhamentos, tirar essas coisas, para liberar isso, que são coisas que estão em outras dimensões e que só os paranormais têm acesso, ou os pais de santo, ou as pessoas que mexem com magia, que percebem aquelas influências, porque são influências muito sutis. E também, como o ser humano é muito complexo, a gente tem influências psíquicas também, sutis. Além das influências espirituais. Você pode ter uma influência psíquica da sua avó, da sua mãe, da sua relação com a tua avó, da tua relação com a tua mãe, da tua relação com alguma coisa da infância. Você pode ter uma influência no na tua mente. Então, a gente recebe várias influências emocionais e espirituais. Por isso, eu ressalvo de novo a importância de a gente trabalhar o espiritual e emocional. Ah, mas a gente está num mundo que o espiritual é imenso. Não, mas se não quiser trabalhar, a escolha é sua. Eu trabalho a minha vida para melhorar, entendeu? E com certeza muitos karmas meus, inclusive de magias pesadas que me mandaram, agregados na minha família, eu tô tirando o tempo todo. Até hoje manda. Mas até hoje eu tiro, porque a pessoa ainda tá viva. E tem gente que tem inveja, que deseja o mal, tem gente que faz magia pra você por pura. Quem não acredita nisso também não devia nem estar no meu canal, porque eu sei disso. Eu acho que o trabalho espiritual é fundamental para sua vida andar. E se tem alguma coisa na sua vida que não está andando materialmente, de saúde, tem que trabalhar espiritualmente. Eu sou muito a favor de trabalhar a parte de saúde e material. A parte afetiva é que eu acho que tudo bem, é importante, mas tem pessoas que acham que a parte afetiva é o número 1 da vida. E, no entanto, se você não estiver bem materialmente, não estiver bem de saúde, bem de sanidade mental, a parte afetiva não vai resolver nada. Porque você tem que fazer a tua vida material andar, saúde e emocional, mental. Imagina o teu mental e emocional péssimo e você querendo ter um amor. Aí você encontra a pessoa e tem uma relação super abusiva. Não vale a pena. Você tem que trabalhar primeiro o teu emocional, o teu material, o teu estudo e a tua saúde. Isso é a base, entendeu? Mas tem muita gente que coloca a parte afetiva no começo de tudo. E são pessoas que muitas vezes têm relações pesadíssimas porque elas colocam a vida delas na mão do outro. E isso é perigosíssimo, porque isso pode gerar muita frustração, porque nem sempre o outro vai cuidar da sua vida. A melhor pessoa para cuidar da sua vida primeiro é você, né? O outro não é obrigado a cuidar da sua vida. É mais de criar uma relação contigo, né? Eu vou contar 2 casos que aconteceu na minha vida pessoal, tá? Mais ou menos 14 anos atrás, uma amiga minha, que era do Rio de Janeiro, ela estava grávida e ela queria abortar e ela estava em dúvida se ia abortar ou não a criança. E ela estava meio depressiva e ela estava em dúvida se ia fazer isso ou não. Eu fiz uma coisa que eu achei muito positiva da minha parte, eu gostei de ter feito isso. A maneira como eu agi foi super ética, porque ela estava namorando uma pessoa e esse homem, quando descobriu que ela estava grávida, falou que não ia assumir a criança. Mas ele estava namorando ela já há uns 7 meses, 8 meses. E ele falou que não ia assumir a criança. Falou que não ia assumir a criança, que queria que ela tirasse a criança. Isso deixou ela muito magoada. Tem 2 questões. Primeiro que, assim, ele tinha dito que não queria ser pai. E ela deveria ter tomado mais cuidado. A outra coisa é que houve a gravidez. Eu acho que ela não se cuidou o suficiente.
Acho que ela estava apaixonada por essa pessoa, bem apaixonada. E ele teve ódio dela ficar grávida porque ele tinha planejado nunca ser pai. É a decisão dele, a vontade dele. Isso afetou muito ela ficou deprimida. E ela falou que ia pensar se ia abortar ou não. Durante 2, 3 semanas ela ia pensar sobre isso. E ela morava com a mãe dela. E eu falei, eu vou ficar na sua casa para te dar apoio. O que eu dei apoio? Eu não falei nem que ela ia abortar, nem que ela não ia abortar. Eu simplesmente fiquei na casa dela, dando apoio para ela, do lado dela. Eu trabalhava, ia para lá de noite, ficava lá com ela e passava o final de semana. E ficava do lado dela sem falar uma única palavra, mas porque era uma coisa da decisão dela, da vida dela, e se ela tivesse aquela criança, ela que ia decidir isso, ela que ia carregar essa criança, mais do que eu, mais do que qualquer outra pessoa. E eu falei, eu só vou ficar aqui do seu lado pra te dar apoio, mais nada. E eu não falei nada. E eu gostei dessa atitude que eu tive, porque eu pude ela mostrar que eu estava do lado para ela tomar uma decisão. Enquanto eu estava do lado dela, que eu fiquei lá umas 2 ou 3 semanas, mais ou menos, acho que foi mais ou menos 25 dias, quase 30 dias que eu fiquei lá, eu ficava em silêncio, né? Eu ficava em silêncio, mas eu sentia que ela estava começando a se conectar com aquela energia da gravidez, que ela estava começando a querer ter aquela criança, mesmo com a negação do pai, com o pai dizendo que não queria, e que ela estava tomando força para assumir que ia ter aquela criança. E a única coisa que eu fiz foi ficar do lado, em silêncio. Eu acho essa atitude que eu tive muito boa, porque às vezes a gente, como amigo, a gente quer decidir a vida do outro. Quer dizer, faz ou não faz, sabe? E às vezes um momento de amizade, pra mim também é ficar em silêncio e suportar um pouco aquele momento do outro, aquela dor do outro e observar e ver como o outro vai lidar com a situação, mas mostrar que tá ali do lado, dando apoio. E como paranormal, essa situação foi na minha vida pessoal. Naqueles 25, 30 dias que eu fiquei na casa dela, eu senti muitas coisas espirituais com a gestação, sabe? Eu senti que o espírito da criança estava trabalhando para vir para a Terra. E que a criança queria nascer, sabe? Porque eu acho que nem toda gestação a criança quer nascer. Eu já vi casos, já senti casos de gestação que a criança não queria nascer. Eu já vi isso. Quer dizer, que a criança tá na gestação e não quer nascer. E eu não vou ficar falando de linhas de 400 anos pra cá, porque isso pra mim não me interessa. Eu vou falar das minhas experiências paranormais. Porque eu tô cansada de dogmas religiosos que impedem o clarividente de falar o que ele sente, o que ele vê e o que ele passa. E que se eu não tivesse discernimento e nem entendimento, eu não atenderia pessoas há 38 anos e sobreviveria de tarô e de evidência. Eu sobrevivo disso é porque eu falo coisas significativas e porque tem pessoas que continuam a fazer atendimento comigo. Então, cuidado com dogmas religiosos que impõem determinadas verdades, porque o paranormal, o sensitivo, eles podem ter experiências que não têm nenhuma relação com aqueles dogmas. E muitas vezes os dogmas religiosos podem ser para impedir as pessoas de buscarem e terem a própria verdade das experiências delas. Então, tem alguns dogmas religiosos que realmente me irritam profundamente. E desde que eu comecei a trabalhar minha clarividência, minha sensitividade, eu estou realmente buscando ver as coisas do outro lado e tenho o retorno das pessoas que eu atendo. Mas, infelizmente, tem pessoas que eu atendo que ficam incomodadinhas porque não querem falar de coisas ruins que elas mesmas estão criando para a vida delas. Então, muitas vezes você vai jogar para alguém e você tem que falar da própria atitude da pessoa perante ela mesma. E tem gente que não tá afim de falar disso, fica putinho, sabe? Mas aí, cara, de boa, assim, você quando é terapeuta, quando quer que o outro melhore, além de eu estar desenvolvendo minha clarividência e trabalhando com uma coisa seríssima, que pra mim não é brincadeira,
E eu não tenho que fazer isso gratuitamente para passar fome, para ser mendigo, pedir esmola. Eu acho que eu tenho direito de cobrar um preço honesto e um preço que vai dispor do meu tempo e do meu segredo. E vocês estão vendo que eu não exponho ninguém aqui. Eu estou expondo casos. E estou expondo os casos mais importantes, os mais relevantes. Porque às vezes a gente atende casos que não são relevantes, não são tão importantes, né? Eu estou tratando os casos que trazem mais reflexão. Eu fiquei mais ou menos 30 dias na casa dessa minha amiga e eu pude perceber a luta do espírito na barriga dela, que estava na gestação, de querer nascer. Eu não falei uma palavra. Eu fiquei calada. Eu não fiz nada. Mas eu percebi que ela, aos poucos, foi se abrindo para decidir ter aquela gestação sozinha, sem apoio do pai. Mas ela tinha uma mãe e um pai que ia ajudar ela materialmente. O pai era separado da mãe, mas não ia deixar ela passar fome, ia dar uma ajuda. E ela trabalhava também, ela trabalhava. Ela tinha um trabalho no banco. A mãe ia dar apoio. A mãe também teve uma atitude muito ética também. Não decidiu nada. Deixou ela decidir, porque o útero era dela, a gravidez era dela, não era da mãe. Então eu acho que a mãe foi muito ética com ela. Ficou calada também. E muito engraçado que eu fiquei calada, a mãe ficou calada, as duas ficaram caladas e a gente ficou esperando a decisão dela. Porque se ela decidisse que não ia mais levar aquela gestação, era uma decisão dela e eu tinha que dar apoio também para não deixar ela desmoronar. Porque eu gostava dela. Apesar de que ela tinha um temperamento pesadíssimo. Por isso que eu me afastei. A verdade é essa. Pesadíssimo o temperamento. Pessoal, eu gostava muito dela, mas o temperamento dela, pelo amor de Deus. Agora, eu fiz isso por amizade mesmo, por carinho, entendeu? E a mãe também foi muito neutra e deixou ela decidir a vida dela, porque era o filho dela, né? Não era do filho da mãe, era neta, né? E ela teve a criança. E aconteceu uma coisa bem interessante também, que... eu vi esse espírito querendo lutar pra vir. Eu vi isso em evidência. Um espírito presente. Eu comecei a sentir a presença do espírito. E vi que ele queria nascer, sabe? Eu não falei nada, porque eu sabia que o filho era dela. Não podia me meter nisso, mas... Eu acho que a minha presença ali ajudou ela a se sentir mais forte para decidir as coisas, para tomar essa decisão. Eu acho que se ela ficasse sozinha, desamparada, e a mãe meio distante, meio sem decidir nada, e também talvez ela ficasse insegura demais e fosse fazer. Acho que eu ajudei, entendeu? Mas quando ela estava no 6º mês da gestação, ou no 7º, ela ficou com um rapaz. E ficou com esse rapaz. Grávida, ela conheceu um homem e ficou com ele. Interessante, né? Não durou muito tempo, durou uns 2, 3 anos, assim, eu acho. Mas ela ficou com outro homem. Ela conheceu outro homem e ficou com ele, grávida. E ele quis assumir a criança no nome dele, mas ela não permitiu. Por uma questão ética, ela preferiu... É uma escolha dela. Eu não tenho nada com isso, né? A gente, quando é amigo de alguém, a gente tem que respeitar, de alguma maneira, a decisão do outro, dar opinião de forma delicada, com calma, né? Porque também não era uma coisa autodestrutiva, né? Quando eu fico incomodada com a amiga, quando a pessoa tá autodestrutiva, aí realmente eu vou começar a comentar algumas coisas, porque... Senão não é teu amigo, né? É teu inimigo. Você quer que se destrua? É teu inimigo, né? Pessoas você quer que melhorem. A outra coisa que aconteceu na minha vida pessoal, que eu vou trazer pra vocês, tem mais ou menos 13, 14 anos, mais ou menos a mesma época, talvez mesmo 1 ano e meio, naquele período, que tinha um amigo meu que era mais velho que eu e que ele tinha infartado. Ele teve um infarto fulminante brigando com a ex-mulher dele. Ele tava brigando, eu tô rindo porque briga de casal, no meio da briga de casal, a pessoa tem um infarto fulminante, é barra pesada, né? É tipo assim, como que casal pode gerar isso? É humor mórbido, mas é.
Ele teve um infarto fulminante brigando com a mulher dele. Mas ele não morreu, ele ficou vivo. Só que ele ficou meio traumatizado por causa desse infarto fulminante, porque foi no meio de uma briga. E ele sobreviveu e ficou bem, ficou normal. Só que ele ficou com esse negócio na cabeça, porque ele tinha infartado. E ter infartado mexeu muito com a cabeça dele. Ele ficou muito confuso, muito perturbado, muito inseguro, sabe? Ele era mais velho que eu, uns 10, 15 anos. E ele separou da mulher e ele ficou até com trauma de ter outra mulher, porque ele tinha medo de brigar e infartar de novo. Eu até entendia. Eu falei, gente, eu até entendo. Porque a pessoa infartou brigando com a mulher. Aí casa de novo, briga e infarta de novo, porque todo mundo vai ter medo, né? Ele tinha medo. E eu gostava muito dele, depois houve um afastamento porque aconteceu um monte de coisa na vida dele, se mudou, enfim. Eu tinha muito carinho por ele, por essa pessoa, e aconteceu uma coisa interessante, que ele tinha medo de infartar de madrugada, mas era muito louco, assim, que ele falou assim, Érica, eu tenho medo de infartar de madrugada. Durante o dia eu não tenho esse medo, eu faço tudo que eu tenho que fazer, eu acordo, faço tudo que eu tenho que fazer e tal, mas de noite eu tenho medo de infartar, entre 11 e 5 da manhã. E ele morava numa casa, sozinho, uma casa grande, e aí ele falou assim, olha, eu tô pedindo pros meus amigos para cada um dia dormir na minha casa. Você pode dormir 2 dias na minha casa, aí a outra pessoa vai dormir 2 dias, você dorme 3. É tipo assim, ele fazia um rodízio de amigos, sabe? Assim, eu não tenho condições de ficar sozinho aqui de 11 da noite às 4 da manhã, porque eu acho que eu vou infartar. Eu falei pra ele, olha, eu sou sensitiva, ele sabia quem eu era. Eu falei assim, você não vai infartar, cara. Isso foi porque você teve realmente uma crise absurda, você tinha um problema lá, teve uma crise de pressão, aconteceu por causa do estresse. Porque realmente, gente, estresse pode levar a infarto. E isso que eu falo que a gente tem que se cuidar, porque relações abusivas, olha, pode infartar sim. Eu conheço esse caso. E ele falou pra mim que ele queria que eu ficasse às vezes na casa dele de noite pra ele não infartar. E tinha outras pessoas que ficavam. Não era só eu. Cada 2 dias ficava uma pessoa. Então eu ia lá de noite, ficava lá e saía de dia, trabalhava, voltava. E era engraçado, porque ele falava assim, fica aí, dorme no outro quarto, mas fica aí. Eu vou deixar a porta aberta e... Eu sabia que ele não ia infartar. Cara, eu falei, você não vai infartar, você não vai acontecer nada contigo, mas eu tenho tanto medo, Érica, eu queria que você... Era interessante, assim, foram 2 amigos meus, né? Essa minha amiga que teve esse problema, que ela não sabia se ia levar a gestação adiante ou não, e eu fiquei uns 30 dias na casa dela, em silêncio, dando apoio. E esse amigo meu, que era mais velho, foi o mesmo período, assim, foi 1 ano e meio, foi o mesmo período, assim, que pedia pra eu dormir na casa dele 2 vezes na semana, pra não ficar sozinho, porque tinha medo de infartar. Mas os medos, né, que eu quero trazer, assim, os medos das pessoas, que às vezes é tão grande que você quer ter só um amigo do lado, só para sentir menos medo, porque um amigo do lado faz a pessoa se sentir mais forte. Às vezes tem uma presença de um amigo com você por uns dias, faz a pessoa se sentir mais seguro, mais forte. Como que a amizade, a confiança, a conexão entre as pessoas pode trazer benefícios emocionais, mentais e espirituais. Agora, eu como sensitiva, como clarividente, eu sentia que ele não tinha risco nenhum de infartar, 0. Só que eu pude observar que ele estava com trauma emocional de ter infartado. Eu falei, olha, também tem que fazer uma terapia para trabalhar esse teu pânico de infartar, né? Mas ele estava trabalhando. E ele falou que era muito comum as pessoas que infartam depois terem medo de infartar de novo, sabe? Pela 2ª vez. Medo, né? E aí ele mudou muito a vida dele. Isso mexeu tanto com a vida dele, gente, que ele mudou completamente a vida dele. A alimentação, mudou o dia a dia, mudou a maneira de fazer as coisas da vida dele, começou a buscar coisas que dessem mais prazer, pessoas que dessem para rir mais, procurou ajudar mais as pessoas. Eu lembro que ele ajudou uma mulher a fazer uma mudança, que estava com problema financeiro, ele foi lá e ajudou ela a fazer a mudança no carro dele. Ele falou que sentia necessidade de ajudar as pessoas, ele ouvia mais as pessoas. Depois que ele infartou, ele teve uma mudança de consciência.
E ele começou a procurar lugares que ele pudesse conversar com pessoas, começou a fazer cursos e tal. E eu lembro dessa coisa dessa pessoa, eu tenho muito carinho para essa pessoa, porque toda pessoa que está no processo de evoluir, de melhorar, de ser humilde, de conversar com os outros com humildade, com respeito, com amor, essas pessoas só fazem bem para nossa vida. E uma coisa que eu quero falar pra vocês, como paranormal, como sensitiva, como ser humano, né? Também que eu sou um ser humano também, né? De sensitiva. Eu acho que a amizade é uma coisa sagrada e maravilhosa quando ela vem de um grande respeito, uma grande confiança e uma grande troca, entendeu? E tem pessoas que a gente não esquece na nossa vida porque a gente teve uma troca maior, afetiva, uma intimidade maior. E que possa a gente respeitar a intimidade que tem com o outro. Mesmo nos meus atendimentos, eu respeito ao máximo a intimidade do outro e a minha intimidade de atender o outro, de perceber as coisas do outro. E como que é delicado você estar próximo das pessoas e mais próximo, né? Como que essa relação pode gerar tanta melhora, tanta mudança, trazer tanto equilíbrio, né? As relações entre as pessoas, como que esse lado social... O lado de amizade é maravilhoso. As pessoas pensam só em relacionamento afetivo, mas a amizade é uma grande coisa. Uma grande coisa. É muito necessário para a vida das pessoas saber fazer amigos, tentar criar novos amigos, tentar buscar pessoas amigas, mas sem ser manipulado, sem ser abusado e observando o comportamento da pessoa, de te respeitar, de ter respeito por você e você pela pessoa, né? São alianças, né, que a gente fala. E no baralho cigano é aquela carta do anel, né? E no tarô, acho que a amizade está muito ligada... Eu poderia dizer que... A carta dos amantes, eu acho que tem uma certa relação com a questão dos encontros, desencontros e com os encontros com as afinidades entre as pessoas. Essa carta remete também, de certa forma, à amizade, assim como a papisa, né? Porque o amigo, ele ouve o interior do outro, o segredo do outro, sabe dos segredos do outro. É papisa, né? Sabe muito do segredo dos outros, papisa. Os amigos sabem muitas coisas dos outros, né? E guardam. Ao menos se eles não guardam, gera mágoa, né? O ideal é guardar, né? Guardar e ter cuidado quando fala do outro para não expor, não humilhar, não diminuir, né? E essas duas histórias foram na minha vida pessoal e as duas remetem a momentos de crise, né? Uma pessoa que estava em crise por conta de uma gestação que não sabia se levar adiante e o outro que estava em crise por medo de infartar novamente. E a gente está aqui para poder dar um pouco a mão para os outros, né? Dar a mão para os outros e tentar dar uma palavra para as pessoas sem ser explorado pelas pessoas, né? Às vezes fazer isso de uma maneira... porque a gente está na coletividade, eu acho que a gente está aqui para fazer isso. É uma questão de consciência coletiva, né, que a gente chama. Eu acho que é uma consciência espiritual. E essa mulher que levou os tiros aí na cabeça, gente, isso pra mim foi milagre total. Agora, eu senti presença de orixá. Foi orixá que eu senti que protegeu ela. E ela não era do candomblé, e não fazia culto do candomblé, e não fez iniciação do candomblé. Mas assim, como eu já falei com pessoas do candomblé, tem pessoas que têm um orixá tão forte, que mesmo sem fazer nada, eles protegem. Não são todas as pessoas, são algumas. Mas isso existe. Ela sobreviveu milagrosamente a estilhaços de balas na cabeça. E o cérebro estava expurgando os estilhaços da bala e ela estava perfeita. Gente, a mulher nasceu de novo, né? Eu acho essa história fantástica, cara. Eu acho essa história fantástica. E sei que tem muito médico aí que sabe dessa história de 14 anos atrás, 15 anos atrás, nos hospitais aí do Rio de Janeiro. O pessoal já sabe. Quem é de emergência, estuda isso, sabe que... Eu tenho certeza que a classe médica, os casos mais graves, todo mundo comenta. Todo mundo sabe. Os mais graves, né? Os mais bizarros, medonhos, bizonhos.
Mas gente, já vimos histórias assim, realmente essa foi fato. Essa mulher esteve na minha frente, comigo durante 2 horas. Eu olhei pra ela e falei, uau, tipo... E agora eu falei, mas você parou de ter um relacionamento com esse homem casado. Não. Chega esse homem casado, né? A mulher dele já mandou dar tiro, viu que você não morreu, mas agora parou, né? Parou, larga esse cara casado aí, porque ele tá te dando azar. E a mulher dele é roubada e ele, os dois juntos, se livra dos dois. Obrigada, gente. Vamos cuidar e vou continuar fazendo vídeo aí.